No final da década de 1960, em uma pequena cidade histórica do interior de Goiás chamada Pirenópolis, onde o som do sino da igreja marcava o ritmo dos dias e o cheiro de terra seca se misturava ao de café passado na hora, vivia Sebastião, um homem simples, conhecido por sua honestidade e por nunca faltar com a palavra. A fama dele não vinha de grandes discursos nem de feitos impressionantes, mas de pequenas coisas. O troco dado certo, o compromisso cumprido mesmo quando parecia não valer a pena, a presença garantida quando alguém dizia conta comigo e ele respondia pode contar mesmo. Sebastião trabalhava como pedreiro desde muito jovem. Aprendeu o ofício observando homens mais velhos, segurando a colher de pedreiro com mãos ainda magras de adolescente, carregando tijolos, misturando massa, até que o corpo decorou o ritmo do trabalho. Acordava antes do sol, quando o céu ainda estava apenas clareando por trás dos morros, tomava um café forte numa caneca de alumínio amassada, comia um pedaço de pão amanhecido e saía, quase sempre com o mesmo chapéu de palha na cabeça. Enfrentava calor, poeira e cansaço, levantando paredes, abrindo alicerces, rebocando muros, sempre acreditando que o esforço traria dias melhores. Casou-se cedo com Maria, uma moça da própria cidade, de riso fácil e coragem silenciosa. Juntos, tiveram 3 filhos, 2 meninos, Paulo e Zeca, e uma menina, a caçula, Ana. Não havia luxo na casa, mas havia um tipo de alegria que nasce da cumplicidade. Sebastião, com as próprias mãos, construiu aos poucos a casa em que moravam. Primeiro 2 cômodos, depois mais um quarto, depois um puxadinho no fundo que virou cozinha. Cada tijolo colocado tinha uma história, um dia de trabalho, um pagamento recebido, um planejamento feito à noite. O que ele mais queria era a estabilidade. Não sonhava com carro novo, viagens ou riquezas. O desejo que repetia para si mesmo, e nas conversas com Maria, era simples: um tempo sem aperto. Um futuro mais leve para os filhos. Que eles pudessem estudar mais do que ele estudou. Que não precisassem, necessariamente, repetir o ciclo de trabalho pesado desde cedo. Se eles puderem escolher, já é vitória, ele dizia. Todas as noites, depois do jantar, Sebastião se sentava sozinho no quintal e rezava. O quintal era simples: um chão de terra batida, algumas plantas que Maria cuidava com carinho, um banco de madeira encostado perto do galinheiro, de onde dava para ver o céu escuro, estrelado, livre da luz dos grandes centros. Era ali o templo particular dele. Não fazia orações longas, nem usava palavras rebuscadas. Falava do jeito dele, simples, direto, quase como se estivesse conversando com um amigo sentado ao lado. Oh meu Deus! Começava muitas vezes, coçando a testa, como se estivesse organizando os pensamentos. Obrigado pelo dia. Obrigado pelo serviço que teve, pela comida que não faltou. A saúde o senhor já tá vendo como tá. Cuida aí dos meninos, da Maria. E se der, manda serviço certo para amanhã. O resto a gente dá um jeito. Pedia saúde, trabalho constante e proteção para a família. Por muitos anos, essa rotina foi a única coisa que não mudou. Chovesse ou fizesse calor, estivesse animado ou abatido, ele se sentava naquele mesmo banco, olhava para o mesmo céu e falava com o mesmo Deus, usando quase sempre as mesmas frases. Não porque achasse que precisava repetir para convencer Deus, mas porque não sabia pedir mais do que isso. Para ele, fé não era espetáculo, era constância. Se você já fez orações assim, simples e repetidas, sabe como é. A vida vai ficando pesada, o bolso apertado, os problemas se acumulam. Ainda assim, uma parte de você insiste em voltar ao mesmo lugar, à mesma conversa, como se dissesse: eu não sei mais o que fazer, então eu vou continuar falando contigo, porque não tenho outro endereço para bater. Com o passar do tempo, os problemas começaram a se acumular como um entulho de obra que ninguém recolhe. As obras na cidade diminuíram. Uma grande construção que deveria trazer serviço para meses foi interrompida por falta de verba. Pequenas reformas foram adiadas pelos donos de casa que também começaram a sentir o aperto. Sebastião, que até então conseguia se manter com trabalho quase sem intervalo, passou a ter semanas com apenas 1 ou 2 dias de serviço. O dinheiro ficou curto de uma maneira que ele não estava acostumado. As contas começaram a atrasar. A caderneta no armazém do bairro foi enchendo de anotações a lápis. O dono, que o conhecia há anos, ainda confiava,
mas já começava a comentar, com cuidado. Seu Sebastião, eu sei que o senhor sempre pagou certinho. Mas eu também tenho que acertar com o fornecedor. Só pra gente ir, vendo como faz. 2 dos filhos, Paulo e Zeca, que estavam na escola, precisaram largar os estudos mais cedo do que qualquer um gostaria. Não foi uma decisão tomada de um dia para o outro. Foram meses de tentativas, Sebastião fazendo bicos mal pagos, Maria lavando roupa para fora, as crianças ajudando como podiam. Mas, em certo ponto, a realidade se impôs. Paulo foi trabalhar como ajudante em uma oficina mecânica. Zeca começou a carregar tijolo e areia em pequenas obras, imitando o pai mais do que Sebastião gostaria de admitir. Aquilo doeu fundo nele. Uma coisa era ele, homem crescido, acostumado à dureza, enfrentar sol, poeira, cansaço. Outra, completamente diferente, era ver os filhos trocando caderno por enxada, livro por massa de cimento. Ele continuava rezando, mas agora com um peso novo na voz. Deus, eu sei que o Senhor sabe de tudo. Mas mexer com um menino assim, dizia, olhando para o céu com um misto de respeito e queixa. Eu só queria que eles estudassem um pouco mais. Que não precisassem começar tão cedo que nem eu. Tô pedindo demais. Parecia que quanto mais pedia, mais as dificuldades cresciam. Cada pequena solução vinha acompanhada de um novo problema maior. Quando conseguia um serviço de uma semana inteira, vinha junto uma despesa inesperada, um remédio caro, um vazamento na casa, um calçado furado do filho. Quando pensava que ia conseguir respirar um pouco, alguma coisa puxava de volta. No início dos anos 1970, veio o golpe mais duro. Sebastião estava numa obra pequena, reformando o telhado de uma casa antiga. Subiu num andame improvisado, coisa comum na época, poucas normas, muita improvisação. Num momento rápido, uma tábua cedeu. O pé escorregou. O corpo perdeu o equilíbrio. A queda não foi de uma altura absurda, mas foi o suficiente para derrubá-lo de costas com força no chão duro. Na hora, a dor tomou conta de tudo. Um choque seco na coluna, uma sensação de que o ar tinha sido arrancado dos pulmões. Os colegas de obra correram, o ergueram com cuidado, levaram-no até o hospital da cidade. Os exames, limitados, mostraram uma lesão séria na coluna. Não ficou inválido, mas não podia mais trabalhar como antes. Carregar peso. Nem pensar. Passar o dia inteiro levantando parede, subindo e descendo escada. Impossível. O médico foi direto. Sebastião, se você insistir em fazer esforço como fazia antes, vai se quebrar de vez. O senhor precisa pegar leve. Procura serviço mais leve. Orientar, ajudar, mas não pode mais ser o primeiro da massa. Não. Ele ouviu aquilo, por dentro, traduziu de uma forma muito mais dura. O jeito que você sempre soube viver acabou. A renda da casa caiu quase pela metade, talvez mais. Os trabalhos que ele conseguia fazer agora eram muito pontuais. Ajeitar uma porta, consertar um portão, dar uma olhada no reboco de uma parede. Nada de grandes empreitadas. As contas se acumularam. A comida começou a ser medida com mais precisão. Um pouco menos de carne, um pouco mais de arroz, mais farinha para render. O medo se instalou dentro de casa, não com gritos, mas com silêncios longos à mesa, com olhares que evitavam se encontrar para não confessar o tamanho da preocupação. Sebastião continuou rezando. Rezava com dor física e com dor por dentro. Rezava com revolta contida, aquela revolta que não berra, mas que pesa cada palavra. Eu passei a vida sendo honesto, trabalhando certo, sem passar ninguém para trás. Murmurava no quintal. Nunca pedi riqueza. Nunca pedi para ser melhor que ninguém. Pedi saúde para trabalhar, só isso. E agora, quando eu mais preciso, é isso que o Senhor me tira. Eu não tô entendendo. Perguntava em silêncio porque, depois de tantos anos de fé, tudo parecia desmoronar ao mesmo tempo. O joelho já doía de tanto ajoelhar. O corpo cansado pedia cama. Mas a mente insistia em discutir com Deus. E, do outro lado, o que parecia vir era só silêncio. Não um silêncio de consolo, de paz. Um silêncio que, para quem sofre, soa como ausência. Os meses passaram, e algo mudou dentro dele. Não foi uma explosão de raiva de Deus. Sebastião não virou alguém que saía dizendo que Deus não existe, ou que tudo era mentira. Não era disso que se tratava.
O que foi crescendo dentro dele foi cansaço. Um cansaço mais profundo do que o das mãos rachadas ou das costas doendo. Cansaço de insistir, de pedir, de falar com o céu sem ver mudança concreta. Uma noite, sentado no mesmo quintal onde sempre rezava, debaixo do mesmo céu, no mesmo banco, Sebastião simplesmente ficou em silêncio. Juntou as mãos, como fazia sempre. Mas, em vez de começar com "Oh meu Deus", não disse nada. Ficou olhando para o escuro, ouvindo apenas o som distante de um rádio na casa do vizinho, o canto de algum grilo perdido, o vento fraco passando. Ficou assim por minutos que pareceram horas. Em certo momento, respirou fundo, em vez de falar para cima, falou para dentro. Eu não tenho mais o que dizer. Levantou-se, entrou, deitou. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, não houve oração. E, nos dias seguintes, deixou de rezar completamente. Não foi uma decisão anunciada em voz alta. Não foi uma promessa do tipo nunca mais vou rezar. Foi simplesmente não voltar. Cada noite, ele sentava no quintal por hábito. Mas, quando sentia a vontade automática de falar, algo dentro dele dizia: pra quê? A vida continuou difícil. O fato de ele ter parado de rezar não fez, magicamente, os problemas sumirem nem piorarem de uma hora para outra. Não houve castigo relâmpago, nem milagre instantâneo. A realidade seguiu seu curso. Sebastião começou a fazer pequenos serviços leves, consertos, reparos simples, coisas que não exigiam esforço intenso. Às vezes, ajudava em obras apenas orientando mais jovens, mostrando como bater uma massa, como alinhar uma parede. Ganhava pouco, mas era o que conseguia. A fé, que antes ocupava um espaço central na vida dele, agora parecia adormecida, como um móvel coberto por lençol num cômodo pouco usado. Ele não negava a existência de Deus, mas também não sabia o que esperar mais. Tinha a sensação de que já tinha feito sua parte. Rezado, confiado, insistido. Agora, se Deus quisesse algo, teria que acontecer sem pedidos. Foi nesse período, justamente quando ele tinha parado de tentar empurrar o céu com palavras, que algo inesperado aconteceu. Não foi uma luz no quintal, não foi uma visão, não foi uma sensação calorosa no peito. Foi algo muito mais simples, ao mesmo tempo, muito mais significativo. Uma pessoa. Um antigo engenheiro com quem Sebastião tinha trabalhado anos antes passou pela cidade. Era um homem que, numa grande obra do passado, tinha visto o jeito de Sebastião trabalhar. Sem enrolar, sem roubar material, sem fazer corpo mole. Anos tinham se passado desde aquele tempo, mas certos profissionais não se esquecem de quem é confiável. Esse engenheiro, agora envolvido em projetos em outras cidades, precisava de alguém para acompanhar obras menores na região, olhar o andamento, orientar equipes, conferir se o serviço estava sendo feito direito. Precisava de alguém de confiança para ser os olhos dele quando ele não pudesse estar presente. Não precisava de um homem que carregasse peso, mas de alguém que conhecesse o trabalho de base. O chão, o tijolo, a massa, o jeito que uma casa fala quando está sendo bem ou mal construída. Alguém, ao saber disso, indicou Sebastião. Tem um homem aqui que é certo, disse o dono de uma madeireira com quem o engenheiro conversava. Não pode mais trabalhar pesado, machucou a coluna. Mas entende de obra como poucos. Não rouba um centavo. Não deixa serviço mal feito passar. Um engenheiro, curioso, pediu que o chamassem. Quando Sebastião chegou para conversar, estava apreensivo. A camisa simples, o corpo marcado pelo tempo, um jeito meio torto de caminhar por causa da dor crônica. Sentou-se na cadeira, meio sem saber onde pôr as mãos. Não se via mais como alguém importante numa obra. Achava que seu tempo tinha passado. O engenheiro foi direto, como tinham sido os diálogos de obra anos antes. Sebastião, eu lembro de você. Lembro do seu serviço. É o seguinte, eu tô com umas obras pequenas espalhadas por aqui. Eu não dou conta de estar em todas. Preciso de alguém que vá, olhe, veja se o pedreiro tá fazendo direito, se não tá desperdiçando material, se o que eu combinei tá sendo cumprido. Não quero alguém para carregar peso. Quero alguém para olhar, orientar, cobrar quando precisar. É coisa que você sabe fazer. Sebastião, num primeiro impulso, quase recusou. Doutor, eu não tenho estudo. Não. Começou, envergonhado. Não sei lidar com papelada.
Com conta. Essas coisas. E a coluna? O senhor tá vendo. O engenheiro balançou a cabeça. Eu não tô te chamando para ser engenheiro, Sebastião. Isso aqui eu dou conta. Eu tô te chamando porque você conhece obra de verdade. Você sabe quando o serviço tá bom e quando tá mal feito. E quanto à coluna, justamente por isso você serve melhor aqui. Você não vai carregar nada. Vai usar a cabeça. Você topa. Sebastião nunca tinha pensado em usar a cabeça separada do corpo. Para ele, o saber vinha junto com o fazer. Ele nunca tinha se visto como alguém que orienta, que coordena, que fiscaliza. Sempre foi o que põe a mão na massa. A ideia de ser pago para olhar, falar, corrigir, em vez de carregar, puxar, subir, parecia coisa de outro mundo. Eu não sei se dou conta, doutor. Repetiu. Eu sei é trabalhar. Então, faz assim. O engenheiro respondeu. Vem uma semana comigo. A gente visita umas 2, 3 obras. Você me diz o que tá certo, o que tá errado. Se servir, a gente continua. Se não servir, você não me deve nada. Depois de conversar em casa com Maria, ouvir os filhos, pesar o medo e a necessidade, Sebastião aceitou tentar. O trabalho mudou tudo. No começo, ele se sentia deslocado. Chegar numa obra sem ser o pedreiro. Ainda assim, ser ouvido, era estranho. Os mais jovens olhavam com uma mistura de respeito e desconfiança. Alguns pensavam que ele estava ali para dedurar para o engenheiro. Outros, com o tempo, perceberam que ele estava ali para evitar que o serviço precisasse ser refeito. O que, no fim, era bom para todos. Sebastião começou a usar a experiência de anos em vez da força física. Observava como colocavam o prumo, se a massa estava bem feita, se o tijolo estava bem assentado, se a ferragem estava de acordo com o combinado. Percebia erros de longe. Uma parede torta, uma laje mal escorada, um piso mal nivelado. E, com jeito, chamava a atenção, explicava, mostrava como melhorar. O salário, embora não fosse dos maiores do mundo, era melhor do que tudo que ele conseguia antes, somando bicos cansativos. E, o mais importante, era fixo. Sabia quanto entraria no fim do mês. A rotina era mais leve fisicamente. Já não passava o dia inteiro sob sol forte com a coluna em risco. Andava, observava, conversava, anotava algumas coisas com a ajuda de um dos filhos mais novos, que o auxiliava com leitura e escrita quando necessário. Pela primeira vez em muito tempo, a casa voltou a respirar aliviada. As contas começaram a ser pagas sem tanta ginástica. A caderneta no armazém começou a ser apagada em vez de só ser escrita. Maria conseguia planejar feira, comprar um pouco mais de mistura, variar a comida, permitir um doce de vez em quando. Os filhos, aos poucos, puderam reorganizar a vida. Paulo, que tinha largado a escola, conseguiu, com algum esforço, voltar a estudar à noite. Trabalhava de dia, mas, com a situação em casa menos desesperadora, pôde enxergar um futuro um pouco diferente. Zeca, ainda no trabalho pesado, começou a pensar em aprender um ofício mais especializado. Ana, a caçula, manteve-se na escola, com menos risco de interrupção. A casa, antes tomada por conversas sobre contas atrasadas, doenças, medos, passou a ter espaço para conversas sobre planos. Foi numa tarde comum, sem nenhum grande acontecimento, observando os filhos rindo no quintal. Paulo contando uma história da oficina, Zeca imitando um colega de obra, Ana rindo alto, jogando água no irmão, que Sebastião entendeu algo que nunca tinha percebido antes. Ele estava sentado no mesmo banco em que, por anos, tinha rezado, suplicado, reclamado. Agora, sem ter planejado uma reflexão profunda, começou a juntar mentalmente os pedaços da própria história recente. Se não tivesse se machucado na queda, ele jamais teria parado de trabalhar no ritmo insano que mantinha. Nunca teria tirado o corpo da linha de frente. Teria continuado sendo o pedreiro forte, o que carrega, o que aguenta, talvez até se orgulhando disso até o limite das forças. Se não tivesse parado, jamais teria sido lembrado como alguém que poderia orientar, observar, coordenar. Aos olhos dos outros, era apenas força de trabalho. Foi a lesão, dolorosa, humilhante, limitante, que o empurrou para outro lugar. Um lugar onde sua experiência valia mais do que os músculos. E, se tivesse continuado rezando do mesmo jeito,
talvez nunca tivesse deixado o caminho antigo. Isso não quer dizer que a oração estivesse errada, mas que ele, talvez, estivesse tão focado na ideia de Deus, me dá saúde para continuar fazendo o que eu sempre fiz, que não conseguia imaginar outra forma de viver. Enquanto insistia nesse pedido, não abria espaço para a possibilidade de que Deus quisesse fazer algo diferente. Não dar de volta a força de antes, mas abrir um novo tipo de trabalho. Naquela tarde, a ficha caiu de um jeito sereno, ao mesmo tempo, profundo. Não foi o fato de ter parado de rezar que mereceu a bênção, nem o fato de ter rezado antes que causou a dor. Mas houve algo que mudou quando ele cansou de exigir um tipo específico de resposta. Por pura exaustão, soltou. O mundo não girava em torno do seu esforço de convencer Deus. Havia coisas acontecendo, pessoas lembrando dele, oportunidades sendo alinhadas, mesmo quando ele estava calado. Naquela noite, Sebastião voltou ao quintal. Sentou-se no mesmo lugar. O banco, velho, rangia do mesmo jeito. O céu, o mesmo. Mas ele não era mais o mesmo homem que tinha dito: não tenho mais o que dizer. Ainda não tinha respostas para todas as perguntas. Ainda doía lembrar da queda, das noites em que a casa quase não tinha o que comer. Mas algo dentro dele estava diferente. Juntou as mãos, como sempre fazia. Ficou alguns segundos em silêncio, não por cansaço, mas por respeito ao momento. Então, falou. Eu voltei. Sorriu sozinho, achando graça da própria frase, e continuou. Hoje eu não vim pedir. Não. Não porque não tenha coisa para pedir. Porque, se eu for listar, tenha muita. Mas hoje eu vim agradecer. Porque eu pensei que aquele tombo era o fim. Pensei que o Senhor tinha virado o rosto. Pensei que ia passar o resto da vida me arrastando, dependendo dos meninos, sem conseguir pôr nada dentro de casa. Pensei que o Senhor não ligava para minha oração, para minha palavra. E hoje eu tô vendo meus filhos rindo ali fora. Tô vendo conta paga. Tô indo para obras sem carregar peso, usando o que aprendi a vida inteira. Se não fosse o tombo, eu não tava aqui. Se não fosse o silêncio, eu não tinha soltado. Então, obrigado. Mesmo. Ele não romantizou a dor. Não disse, ainda bem que eu caí. Não. Dor é dor. Mas conseguiu ver, pela primeira vez, que Deus não tinha sumido no momento em que ele parou de rezar. Ao contrário, mesmo quando ele não estava mais insistindo, desesperado, Deus continuou trabalhando em silêncio, usando memórias de um engenheiro, conversas de bastidor, reputação construída anos antes, para abrir uma porta que se encaixava justamente na sua nova condição. Naquela noite, Sebastião não voltou a repetir as orações de antes como se nada tivesse acontecido. A forma de falar mudou. Em vez de uma lista de pedidos ansiosos, a conversa ganhou mais espaço para gratidão, para observação, para aceitação. Se amanhã tiver obra para eu visitar, obrigado. Se não tiver, o Senhor sabe o que faz. Só não me deixa esquecer que o Senhor não depende da minha fala para se mexer. Murmurou, olhando para o céu. Naquela noite em que voltou a se sentar no quintal para agradecer, a história de Sebastião não terminou. Ela só mudou de fase. Depois daquela primeira oração diferente, ele passou a ir para o quintal com outro tipo de coração. Não era mais o homem que tentava forçar uma resposta, mas alguém que começava a prestar atenção em tudo o que já tinha acontecido. Ele pegou o hábito de, antes de falar qualquer coisa, olhar para o dia que tinha vivido. Relembrava uma conversa em que conseguiu orientar um pedreiro mais novo. Pensava na risada dos filhos, na panela que não precisou ser esticada até o limite. Percebia pequenos livramentos que, antes, passariam batido. E, aos poucos, a oração virou mais conversa do que cobrança. Em vez de por que o Senhor deixou isso acontecer, começou a dizer: eu não entendi quando o Senhor deixou-o cair. Mas hoje eu vejo o que veio depois. Se o Senhor quiser me mostrar mais coisas assim, eu topo. Só me dá olhos para ver. Não era fé triunfalista. Era fé amadurecida, marcada por cicatriz. O impacto maior daquele novo tempo não foi só financeiro. Foi geracional. Paulo, o mais velho, se agarrava às aulas noturnas como quem agarra uma tábua em alto mar. Algumas vezes pensou em desistir, cansado de trabalhar de dia e estudar à noite. Mas ver o pai, que sempre trabalhou no pesado, agora usando a experiência de outro jeito, mexia com ele. Se o pai, com idade e dor nas costas, estava recomeçando,
Como ele, jovem, ia desistir? Anos depois, Paulo conseguiu terminar o ensino médio, fazer um curso técnico ligado à construção e começar a trabalhar mais perto da parte de projetos e medições. Um dia, entrou em casa com um envelope na mão, meio sem jeito, contando que o engenheiro queria tê-lo como braço direito em algumas tarefas mais técnicas. Sebastião ouviu aquilo e sentiu, por dentro, que era como se um pedido antigo, que ele já nem sabia formular, tivesse ganhado forma. Não apenas meus filhos não largarem a escola, mas terem a chance de ir além do que ele mesmo foi. Zeca, o do meio, não tinha muito jeito com o livro, mas tinha uma inteligência prática forte. Tudo o que via, aprendia fazendo. Como Sebastião agora circulava por muitas obras diferentes, foi abrindo espaço para Zeca aprender outras funções, um pouco de elétrica aqui, um pouco de hidráulica ali, acabamento, ajuste fino. Onde aparecia um bom profissional, Sebastião apresentava o filho. Esse aqui é meu menino. Se o Senhor deixar, ele observa, ajuda, aprende. Não vai te atrapalhar, não. Com o tempo, Zeca deixou de ser apenas o ajudante para se tornar aquele homem que as pessoas chamavam quando o problema era difícil demais para um curioso resolver. A fama dele passou a ser parecida com a do pai. Não deixava serviço mal feito, não enganava, não enrolava. Ana, a caçula, cresceu vendo outra versão do pai. Ela não conheceu só o Sebastião forte de antes da queda. Conheceu o homem que passou pela dor. Atravessou um período de silêncio com Deus, quase desistiu de rezar, ainda assim, voltou a agradecer. Isso moldou a forma como ela via a fé. Quando alguém elogiava o pai dizendo, seu Sebastião é muito trabalhador, Ana completava, por dentro, que ele era teimoso com Deus, mas de um jeito bonito. Teimoso em continuar confiando, mesmo depois de ter ficado sem palavras por um tempo. Mais tarde, já adulta, ela diria que aprendeu com ele que fé não é coisa que a gente pratica apenas quando tudo está dando certo, mas aquilo que sobra quando tudo já deu errado. Ainda assim, a gente escolhe continuar conversando com Deus, nem que seja só para dizer obrigado por hoje. Se essa história se parece, de longe ou de perto, com o que você está vivendo, se você está cansado de pedir, se sente que quanto mais ora, mais as coisas apertam, se já pensou em dizer não tenho mais o que falar, vale guardar o que a vida de Sebastião mostra sem grito, mas com verdade profunda. Às vezes, não é quando insistimos que a resposta chega, mas quando confiamos o suficiente para descansar. Isso não significa que orar não importe, nem que Deus só age quando paramos. Significa que Deus não é refém da nossa quantidade de palavras. Ele não é comprado pela insistência, nem chantageado pelo nosso cansaço. Enquanto Sebastião passava noites dizendo as mesmas frases, Deus estava vendo a fidelidade dele. Sim. Mas também estava vendo algo que ele não via. A limitação física que chegaria, o tombo, a oportunidade que existiria lá na frente. Quando ele parou de rezar, Deus não parou de trabalhar. A lesão não foi um presente, mas foi o ponto de virada que permitiu que a fidelidade de antes se transformasse em referência para um novo tipo de trabalho. A antiga honestidade, a palavra cumprida, o jeito sério de lidar com obra. Tudo isso era semente plantada há anos. O convite do engenheiro foi o fruto. E o silêncio de Sebastião, naquele período em que cansou de pedir, foi o espaço onde Deus, sem ser interrompido pela ansiedade dele, pôde alinhar o que precisava ser alinhado. Talvez hoje você se sinta errado por estar cansado de orar. Talvez ache que sua fé é menor porque não consegue mais falar tanto quanto falava. Talvez olhe para trás, veja uma história de insistência, de joelhos dobrados, de palavras repetidas, e pense: nada mudou. Eu vou parar. Se esse é o seu momento, escute bem. Deus não é como um chefe que fecha a porta porque você parou de mandar e-mail. Ele é pai que conhece o cansaço do filho. Ele é Senhor que continua agindo mesmo quando o servo não sabe mais o que dizer. Pode ser que, justamente nesse tempo de silêncio, em que você não está mais tentando controlar a forma da resposta, algo comece a se mover. Uma pessoa aparece. Uma porta se abre. Uma lembrança de alguém que viu sua fidelidade no passado volta à tona. Um caminho que não exige mais a força que você já não tem, mas valoriza a experiência que você carregou até aqui. Começa a surgir. E, quando esse dia chegar, pode demorar, pode levar mais tempo do que você acha que aguenta. Talvez você se veja, como Sebastião,
sentado no mesmo lugar onde antes só sabia pedir, olhando ao redor e percebendo. Se eu não tivesse passado pelo que passei, eu não teria chegado aqui. Se eu não tivesse sido obrigado a parar, eu nunca teria aceitado essa virada. Nessa hora, talvez a sua oração mude também. Em vez de ser um monte de frases ansiosas, pode virar algo simples, profundo, quase como um sorriso dito em voz alta. Eu achei que o Senhor tinha parado quando eu parei. Mas agora eu sei. Mesmo quando eu estava calado, o Senhor continuou trabalhando. E que essa história te deixe uma mensagem de fé que não ignora o cansaço. Às vezes, não é a força de insistir que mostra a confiança, mas a coragem de soltar. Não é quando multiplicamos palavras, mas quando descansamos no fato de que Deus conhece a história inteira. Mesmo quando paramos de pedir, Ele continua escrevendo, em silêncio, capítulos que só vão fazer sentido quando você, um dia, olhar para trás e perceber a linha que ligou o tombo à porta aberta, a lágrima ao recomeço, o silêncio à resposta.